Olá, amados irmãos e irmãs em Cristo. É com grande alegria que dou as boas-vindas a vocês neste momento especial em que nos reunimos para refletir sobre a Palavra de Deus. Hoje, vamos explorar um trecho poderoso da Bíblia, especificamente em Marcos 11, 22, 24, onde Jesus nos ensina sobre a importância da fé e da oração. Neste versículo, Jesus nos convida a ter fé em Deus. O que significa isso em nossas vidas cotidianas? A fé não é apenas uma crença abstrata. Ela é uma confiança ativa em nosso Senhor. Uma certeza de que Ele está conosco, que Ele ouve nossas orações e que, em sua infinita sabedoria e amor, Ele responderá conforme sua vontade. Jesus usa a metáfora do monte para ilustrar o poder que a fé pode ter em nossas vidas. Imagine por um momento um monte imenso, algo que parece impossível de mover. Jesus nos diz que, se acreditarmos de todo o coração, podemos até mesmo dizer a esse monte que se erga e se lance ao mar. Isso nos lembra que as barreiras e dificuldades que enfrentamos em nossa caminhada não são párias para o poder de Deus. Quando olhamos para nossas vidas, quantas vezes nos deparamos com montes que parecem intransponíveis? Problemas financeiros, questões de saúde, relacionamentos quebrados. A lista pode ser longa. No entanto, a mensagem de Jesus é clara. Não devemos duvidar em nosso coração. A dúvida é como uma sombra que pode obscurecer a luz da fé. Portanto, é essencial que cultivemos um coração firme, crendo que Deus é capaz de realizar o que pedimos, desde que estejamos alinhados com sua vontade. E neste contexto, Jesus nos ensina algo muito importante sobre a oração. Ele afirma que tudo o que pedirmos orando, devemos crer que receberemos. Esta é uma promessa poderosa. Ao orar, não devemos apenas apresentar nossos pedidos a Deus, mas também devemos ter a certeza de que Ele nos ouvirá e agirá. Isso não significa que sempre receberemos exatamente o que pedimos, mas que, ao crermos, estaremos abertos para receber o que Deus tem para nós. Muitas vezes, algo ainda melhor do que imaginamos. Pensemos um pouco. Quantas vezes temos orado sem realmente crer que nossas orações seriam atendidas? É fácil cair na armadilha do desânimo ou da incredulidade. Mas hoje, convido cada um de vocês a renovarem sua fé. Vamos juntos buscar essa confiança em Deus, sabendo que Ele é fiel e que sua palavra nunca volta vazia. E aqui está um convite especial. Enquanto assistimos a este vídeo e refletimos juntos sobre a palavra, eu gostaria que você se sentisse à vontade para compartilhar suas experiências nos comentários. Como a fé tem impactado sua vida? Você já vivenciou momentos em que moveu um monte através da sua fé? Sua história pode encorajar outras pessoas que estão passando por desafios semelhantes. Além disso, se você ainda não se inscreveu em nosso canal, não hesite em fazê-lo. Juntos, podemos crescer na fé, aprender mais sobre as Escrituras e nos apoiar mutuamente em nossa jornada espiritual. A sua participação é muito importante para nós e, com certeza, será uma bênção para muitos. À medida que avançamos, vamos refletir sobre como podemos aplicar essa mensagem em nossas vidas. Que áreas da sua vida precisam da mão poderosa de Deus? Onde você precisa exercitar sua fé? Lembre-se de que, quando oramos com fé, estamos alinhando nossos corações com o coração de Deus. E é nessa sintonia que coisas extraordinárias acontecem. Então, vamos juntos nos aprofundar nesta passagem e descobrir como podemos viver essa fé que move montes em nosso dia a dia. Que Deus abençoe a todos e que este momento seja de grande aprendizado e crescimento espiritual. A passagem de Marcos 11, 22, 24 nos convida a refletir profundamente sobre a natureza da fé e seu papel nas nossas vidas como cristãos. Jesus nos instrui a ter fé em Deus e a acreditar no poder que a nossa fé pode desencadear. A promessa de que podemos dizer a um monte para se erguer e lançar-se ao mar é uma metáfora poderosa para ilustrar que, com fé, podemos superar obstáculos que parecem insuperáveis. Essa fé não é apenas um sentimento ou uma esperança passageira.
mas sim uma crença inabalável nas promessas de Deus, mesmo quando não conseguimos ver as evidências de que algo está acontecendo. Ao considerarmos Hebreus 11:1, que define a fé como o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem, compreendemos uma dimensão mais profunda do que Jesus está nos ensinando. A fé é essencialmente a certeza de que o que pedimos em oração será realizado, mesmo que não tenhamos uma visão concreta ou imediata do resultado. Isso nos leva a entender que a fé não é uma simples espera passiva, mas uma confiança ativa em Deus e em Sua palavra. Quando oramos, precisamos estar cientes de que estamos nos conectando com o poder de Deus, que é capaz de transformar situações e vidas, mesmo que, aos nossos olhos, tudo pareça perdido ou impossível. Jesus enfatiza que não devemos duvidar em nosso coração. O coração, neste contexto, representa o centro das nossas emoções e crenças. A dúvida pode ser um grande obstáculo à nossa fé. Quando permitimos que a dúvida entre em nossas mentes, tornamo-nos como a onda do mar, que é levada pelo vento e lançada de uma para outra parte, como nos lembra Tiago 1:6. Isso nos ensina que a estabilidade da nossa fé é crucial. Precisamos nos firmar na verdade que Deus é fiel e que Ele ouve as nossas orações. Essa confiança nos permite manter o foco em Deus, independentemente das circunstâncias ao nosso redor. A prática da oração, quando feita com fé, é um meio poderoso de nos conectarmos com Deus. A fé que Jesus menciona em Marcos é o que torna a oração eficaz. Podemos nos perguntar: o que estamos pedindo a Deus? Nossas petições estão alinhadas com a sua vontade? Orar com fé significa não apenas pedir, mas também crer que Deus, em sua infinita sabedoria, sabe o que é melhor para nós. Às vezes, a resposta pode não ser a que esperamos, mas isso não diminui a importância de orar com fé. Quando pedimos com a certeza de que receberemos, estabelecemos um relacionamento mais profundo com Deus, uma relação de confiança mútua. É vital, então, que cultivemos uma fé que não se baseia nas circunstâncias visíveis. A fé é como a semente que, quando plantada, pode levar tempo para germinar e crescer. Precisamos aprender a esperar e confiar, mesmo quando não vemos resultados imediatos. A vida cristã é um contínuo exercício de fé, onde aprendemos a confiar em Deus dia após dia. Às vezes, enfrentamos montanhas que parecem insuperáveis, mas é nesse momento que somos desafiados a exercitar a nossa fé. Ao dizermos ao monte que se mova, estamos, na verdade, afirmando a nossa confiança no poder de Deus para operar em nossas vidas. Nosso papel é crer e agir de acordo com essa crença. Ao orar, devemos fazer isso com a certeza de que nossas palavras têm poder, porque estão ancoradas na verdade de Deus. Quando pedimos, devemos também estar dispostos a ouvir e a obedecer, pois a oração é um diálogo, não um monólogo. A resposta de Deus pode vir de maneiras que não esperamos, mas sempre será para nosso bem e para a sua glória. Assim, ao refletirmos sobre a mensagem de Marcos 11:22-24, somos chamados a cultivar uma fé robusta que nos permita enfrentar os desafios da vida com coragem e esperança. Essa fé é o alicerce de uma vida de oração eficaz e de um relacionamento íntimo com Deus, onde cada monte pode ser movido e cada oração pode se tornar realidade, conforme a vontade dele. A fé é um convite para vivermos plenamente a vida que Deus preparou para nós, confiantes de que Ele é capaz de realizar infinitamente mais do que pedimos ou pensamos. Em Marcos 11:22-24, Jesus nos convida a ter fé em Deus, enfatizando a importância de crer sem duvidar. Este convite não é apenas um chamado à crença, mas uma instrução prática sobre como devemos nos relacionar com Deus em nossas orações e pedidos. A fé, segundo a palavra, é um elemento essencial que transforma nossas súplicas em realidades. Quando Jesus fala sobre dizer a um monte para que se erga e se jogue no mar, ele não está se referindo apenas a uma metáfora poética.
Essa imagem poderosa nos ensina que a fé tem o potencial de mover obstáculos em nossa vida. Os montes que enfrentamos podem ser desafios pessoais, problemas emocionais, questões financeiras ou espirituais. A promessa é clara: se tivermos fé e não duvidarmos, seremos capazes de ver mudanças significativas. Refletindo sobre Tiago 1,6, encontramos uma advertência crucial. Devemos pedir com fé, sem hesitar. A dúvida, segundo Tiago, é comparada a uma onda do mar, instável e inconstante. Isso nos leva a entender que a dúvida não apenas atrapalha a nossa relação com Deus, mas também limita o poder das nossas orações. Quando oramos, devemos nos aproximar do trono da graça com um coração firme, acreditando que Deus é capaz de realizar o que pedimos. A confiança em Deus deve ser inabalável, pois é essa confiança que nos permite experimentar o sobrenatural. A conexão entre fé e oração é um tema recorrente nas Escrituras. Mateus 21:22 reforça essa ideia ao afirmar que tudo o que pedirmos em oração, crendo, receberemos. Essa não é uma promessa vazia. É uma afirmação do caráter de Deus e de sua disposição em responder às nossas necessidades. Quando oramos, devemos lembrar que estamos nos dirigindo a um Deus que é bom e que deseja nos abençoar. Ele escuta nossas orações e, quando pedimos com fé, estamos alinhando nossos corações com a sua vontade. A fé, conforme descrita em Hebreus 11:1, é o firme fundamento das coisas que se esperam. Em nossa caminhada cristã, muitas vezes somos desafiados a esperar pelo cumprimento das promessas de Deus. A fé nos sustenta nesse processo de espera. Ela nos dá a certeza de que, mesmo quando não vemos resultados imediatos, Deus está agindo de maneiras que muitas vezes não compreendemos. A certeza de que Deus está no controle deve nos encorajar a persistir em nossa fé e em nossas orações. A prática de orar com fé e sem dúvida requer um compromisso diário. É um exercício de confiança que se fortalece à medida que conhecemos mais a Deus e Sua palavra. Quando meditamos sobre as promessas de Deus e as testemunhamos em nossas vidas e na vida de outros, nossa fé se torna mais robusta. É vital que busquemos momentos de intimidade com Deus, onde podemos ouvir Sua voz e entender seus propósitos para nós. Além disso, é importante lembrar que a fé não é uma fórmula mágica que garante que tudo o que pedimos será atendido de acordo com nossos desejos. A verdadeira fé nos leva a um lugar de rendição, onde confiamos em Deus não apenas para atender nossos pedidos, mas também para nos guiar em Sua vontade. Aprender a discernir Sua voz e a entender seus caminhos nos ajuda a orar com sabedoria e a alinhar nossas expectativas com o que é melhor para nós, mesmo que isso não se manifeste da maneira que imaginamos. Portanto, ao refletirmos sobre Marcos 11, 22, 24, somos desafiados a cultivar uma fé inabalável, a orar com confiança e a viver em expectativa. A fé é o elemento que nos conecta ao poder de Deus, permitindo que vejamos montes se moverem e que nossas orações sejam respondidas. Assim, ao nos depararmos com os desafios da vida, que possamos lembrar das palavras de Jesus e nos esforçar para ter fé em Deus, sabendo que Ele é fiel para cumprir Suas promessas e atender nossas súplicas. A passagem de Marcos 11, 22 e 24 nos convida a refletir profundamente sobre a essência da fé e o poder que ela exerce em nossas vidas. Jesus nos ensina que a fé em Deus não é apenas um conceito, mas uma força ativa que pode mover montanhas, metaforicamente e, em algumas situações, literalmente. Quando olhamos para a afirmação de que se alguém disser a um monte para se erguer e lançar-se ao mar, e não duvidar em seu coração, mas crer que se fará o que diz, é uma chamada a confiar plenamente nas promessas divinas. A fé, como mencionado, não é uma crença superficial ou uma esperança vaga. Hebreus 11:1 define a fé como o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem. Isso nos leva a entender que a verdadeira fé exige uma confiança inabalável em Deus, mesmo quando as circunstâncias parecem impossíveis.
Não se trata de uma fé cega, mas de uma certeza fundamentada em um relacionamento íntimo e pessoal com o Criador. Esse relacionamento nos permite ver além do que os olhos físicos podem perceber e confiar que Deus está trabalhando em nosso favor, mesmo quando não conseguimos compreender seu plano. É interessante notar que a fé é frequentemente desafiada pelas dúvidas e incertezas que surgem em nosso cotidiano. Tiago 1,6 nos adverte sobre o perigo da dúvida, comparando-a a uma onda do mar, instável e volúvel. Ao orar, se não formos firmes em nossa crença, podemos ser levados de um lado para o outro, incapazes de receber o que pedimos. A dúvida não apenas nos afasta da certeza da resposta de Deus, mas também enfraquece nossa conexão com Ele. Portanto, a exortação de Jesus em Marcos 11, 22, 24 se torna ainda mais relevante. A fé deve ser inabalável, uma crença que se sustenta nas promessas divinas. Mateus 21, 22 complementa essa reflexão ao afirmar que tudo o que pedirmos em oração, crendo, receberemos. Essa conexão direta entre fé, oração e manifestação é um princípio fundamental do nosso caminhar espiritual. Quando oramos, não estamos apenas fazendo pedidos, estamos, na verdade, estabelecendo um diálogo com Deus, onde a fé se torna o meio pelo qual nos unimos à sua vontade. A oração, então, não é apenas uma lista de desejos, mas um ato de entrega e confiança, onde alinhamos nossos corações com os propósitos divinos. A prática da oração com fé requer um entendimento de quem Deus é e do que Ele é capaz de fazer. Ele é o Deus do impossível, aquele que criou o universo e que conhece cada detalhe de nossas vidas. Quando oramos, precisamos nos lembrar não apenas do que estamos pedindo, mas também da natureza de Deus, que é boa, amorosa e cuidadosa. Essa lembrança nos ajuda a orar com confiança, sabendo que, mesmo que a resposta não venha da maneira que imaginamos, Deus está sempre trabalhando para o nosso bem. Além disso, a fé em Deus nos dá um senso de esperança e encorajamento. Em momentos de crise, quando enfrentamos montanhas que parecem intransponíveis, sejam elas doenças, problemas financeiros, conflitos familiares ou crises emocionais, é vital que nos lembremos da promessa de Jesus. Ele nos assegura que, se tivermos fé e não duvidarmos, podemos ver essas montanhas se moverem. Essa promessa não é apenas sobre resultados físicos, mas também sobre a transformação interna que ocorre quando confiamos em Deus. A fé não é um ato isolado, mas um estilo de vida que nos convida a viver de maneira diferente, a ver o mundo através da lente da confiança em Deus. Isso nos desafia a adotar uma postura de gratidão, mesmo antes de ver as respostas às nossas orações. Ao vivermos assim, nos tornamos testemunhas do poder de Deus em nossas vidas e ao nosso redor. Por fim, é importante enfatizar que a fé não é uma garantia de que teremos tudo o que pedimos, mas sim a certeza de que Deus está conosco em todas as situações. Ele é fiel e, independentemente das circunstâncias, sempre responderá às nossas orações de acordo com sua vontade perfeita. Na continuidade, teremos uma oração. Ó Senhor Deus, Criador dos céus e da terra, neste momento nos reunimos em Tua presença, buscando a Tua graça e a Tua luz. Em cada palavra que pronunciamos, desejamos que nosso coração esteja alinhado com a Tua vontade, pois sabemos que a fé é a base de nossa comunhão contigo. Agradecemos por nos ensinar a confiar em Ti, mesmo diante das montanhas que parecem intransponíveis. Nos lembramos das palavras do Teu Filho, que nos exortou a ter fé em Ti. Senhor, que essa fé não seja apenas um conceito em nossas mentes, mas uma realidade que permeia cada aspecto de nossas vidas. Que possamos olhar para as dificuldades e os desafios com a certeza de que, se crermos, podemos ver o impossível acontecer. Ajuda-nos, ó Deus, a não duvidar em nossos corações, mas a crer firmemente que tudo o que pedimos em oração será concedido. Que essa certeza nos fortaleça e nos encoraje a persistir em nossos pedidos.
mesmo quando a resposta não chega de imediato. Quando nos deparamos com os montes de nossas lutas, que possamos lembrar que temos o poder de direcionar a nossa fé a esses obstáculos. Que possamos, com coragem, declarar que as barreiras que nos cercam podem ser lançadas ao mar. Concede-nos a ousadia de falar, de agir e de crer com a certeza de que Tu estás conosco. Que não sejamos abalados pelas incertezas do mundo, mas firmes na verdade de que somos Teus filhos e herdeiros de promessas. Senhor, em cada oração que levantamos, que nossos corações estejam cheios de expectativa. Que possamos orar com a certeza de que estamos conversando contigo, o Deus que tudo pode. Que a nossa confiança em Ti nos leve a um lugar de paz, mesmo quando as circunstâncias parecem gritar o contrário. Que possamos ser um reflexo da Tua luz em meio à escuridão, demonstrando ao mundo que a fé é a resposta para todos os desafios. Em cada súplica, pedimos que nos ajudes a permanecer firmes e constantes em nossa busca por Ti. Que a dúvida não encontre espaço em nossos corações, mas que, em vez disso, a certeza do Teu amor e da Tua fidelidade nos envolva. Que possamos nos encorajar uns aos outros a olhar para Ti, lembrando que não estamos sozinhos em nossas jornadas. Que as palavras de Jesus ecoem em nossas vidas, lembrando-nos do poder que temos ao nos dirigirmos a Ti em oração. Que nossos pedidos sejam guiados pela Tua sabedoria e que possamos discernir o que realmente precisamos. Ajuda-nos a entender que, muitas vezes, o que pedimos pode não ser o que mais necessitamos, mas confiamos que Tu sabes o que é melhor para nós. Que a nossa entrega a Ti seja completa, permitindo que Teu Espírito Santo nos conduza e nos revele a Tua vontade. Que a nossa fé seja um testemunho vivo para aqueles que nos cercam, uma demonstração do Teu poder em ação em nossas vidas. Que possamos nos unir como comunidade, apoiando-nos mutuamente e orando uns pelos outros, oferecendo palavras de encorajamento e esperança. Que a Tua presença seja palpável entre nós, e que possamos sentir Teu amor e cuidado em cada interação. Senhor, ao enfrentarmos os desafios do dia a dia, que possamos sempre lembrar que não estamos sozinhos, que possamos nos voltar a Ti em oração, buscando a Tua força e coragem. Que cada monte que se ergue em nosso caminho seja um lembrete do Teu poder, e que possamos sempre responder com fé e confiança. Que as nossas vidas sejam um testemunho constante de que, com fé em Ti, tudo é possível. Que assim, possamos viver uma vida abundante, cheia da Tua presença e do Teu amor, refletindo a luz de Cristo em cada passo que damos. Ó Senhor Deus, nós Te louvamos e agradecemos por Tua presença constante em nossas vidas. À medida que continuamos a buscar a Tua face, pedimos que nos concedas um coração aberto e receptivo, capaz de ouvir a Tua voz e obedecer aos Teus ensinamentos. Que a cada dia, ao acordarmos, possamos nos lembrar da Tua bondade e misericórdia, e que isso nos inspire a viver de maneira digna do chamado que recebemos. Em meio às rotinas e desafios que a vida nos apresenta, não queremos perder de vista a Tua grandeza. Que em cada momento, possamos nos lembrar de que a Tua graça é suficiente para nos sustentar. Ajuda-nos a cultivar um espírito de gratidão, reconhecendo as bênçãos que nos cercam, mesmo quando as circunstâncias parecem desfavoráveis. Que a nossa gratidão seja um barco que nos leva através das tempestades, ancorando-nos em Teu amor e fidelidade. Senhor, pedimos que nos ajudes a ser instrumentos de paz e esperança em um mundo que muitas vezes parece sem direção. Concede-nos a sabedoria para agir com compaixão e empatia, semear amor onde houver discórdia e trazer luz onde houver escuridão. Que possamos estar atentos às necessidades dos nossos irmãos e irmãs, oferecendo mãos amigas e corações acolhedores. Que a nossa comunidade seja um reflexo do Teu reino, onde todos são valorizados e amados. Quando a dúvida e o medo tentarem nos dominar, que possamos sempre nos lembrar da verdade que encontramos em Ti. Que a nossa fé seja como um farol, iluminando o caminho para aqueles que ainda não conhecem a Tua luz.
Ajuda-nos a compartilhar o Evangelho com coragem e alegria, testemunhando da Tua graça e do Teu amor transformador. Que cada palavra que proferimos e cada ação que tomamos sejam um reflexo da Tua verdade. Senhor, em momentos de aflição, que possamos nos voltar para Ti, buscando refúgio e consolo. Que a Tua palavra seja nosso guia e fonte de força. Ajuda-nos a entender que, mesmo nas adversidades, há um propósito maior em ação. Que possamos confiar plenamente que estás moldando nossas vidas para a Tua glória, mesmo quando não conseguimos enxergar o plano completo. Que a nossa confiança em Ti se mantenha firme, como uma âncora em meio às tempestades. Pedimos também pela nossa saúde, tanto física quanto emocional. Que possamos cuidar de nossos corpos, mentes e espíritos, buscando sempre o equilíbrio que vem de Ti. Que, ao enfrentarmos desafios de saúde, possamos encontrar força em Tua presença e conforto em Tua palavra. Que a cura que precisamos não seja apenas física, mas também emocional e espiritual, permitindo-nos viver plenamente, livres de fardos que nos impedem de avançar. Como comunidade, que possamos nos unir em oração, intercedendo uns pelos outros e apoiando aqueles que estão em necessidade. Que a compaixão e o amor sejam os laços que nos unem e que, através de nossas ações, possamos demonstrar o Teu amor ao mundo. Que a nossa união seja um testemunho de que, em Ti, encontramos força e propósito. À medida que encerramos este momento de oração, que possamos carregar em nossos corações a certeza de que a Tua presença nos acompanha em cada passo. Que a nossa vida seja um reflexo de Teu amor e que busquemos sempre a Tua vontade em tudo o que fazemos. Que possamos sair deste lugar renovados, prontos para enfrentar o que quer que venha, sempre confiantes de que, com fé em Ti, somos mais que vencedores. Em nome de Jesus, nosso Salvador e Senhor, nós oramos. Amém. À medida que chegamos ao final deste momento de reflexão sobre a profunda mensagem contida em Marcos 11, 22, 24, é essencial que guardemos no coração a essência do que Jesus nos ensina sobre a fé e a oração. Ele nos convida a confiar plenamente em Deus, a ter uma fé que não hesita e uma crença que não se abala diante das adversidades. Quantas vezes em nossa vida enfrentamos montanhas que parecem intransponíveis, situações que nos desafiam, que nos fazem sentir pequenos e impotentes. Nesses momentos, a palavra de Jesus ressoa como um chamado à ação. Tende fé em Deus. Não se trata de uma fé passiva, mas de uma confiança ativa, que nos impulsiona a falar com autoridade sobre as dificuldades que nos cercam. Quando Jesus fala sobre dizer a este monte para se erguer e lançar-se no mar, Ele nos lembra que a nossa fé tem poder. É fundamental que compreendamos que a fé verdadeira é acompanhada de uma convicção interna, uma certeza que não se abala. Ele nos ensina que não devemos duvidar em nosso coração, pois a dúvida pode ser um obstáculo que impede a manifestação daquilo que pedimos. A nossa confiança deve ser plena, a ponto de acreditarmos que, ao orar, recebemos o que pedimos. Este é um convite a uma vida de oração intensa e comprometida, onde a comunicação com Deus se torna um fundamento em nossa jornada diária. Quando oramos, precisamos crer que Deus é capaz de realizar o que pedimos. Essa crença não é apenas sobre esperar algo em troca, mas sobre estabelecer um relacionamento profundo com o Criador. É reconhecer que Ele está atento às nossas necessidades e que, em Sua soberania, Ele responde conforme Sua vontade perfeita. Às vezes, a resposta pode não ser a que esperamos, mas é sempre a que precisamos. Focar nossa atenção em Sua fidelidade nos ajuda a manter a paz em meio às tempestades da vida. Além disso, a fé nos permite ver além das circunstâncias atuais. Ela abre nossos olhos para a realidade do reino de Deus, onde impossíveis se tornam possíveis e onde milagres acontecem. Quando nos dispomos a acreditar, mesmo que a situação pareça desfavorável, estamos alinhando nossos corações com a verdade divina. Assim, somos desafiados a viver não segundo o que vemos, mas segundo a promessa de que Deus está sempre conosco, guiando-nos e sustentando-nos.
Neste momento, lembre-se de que a oração não é apenas uma lista de pedidos, mas um diálogo com o Pai. É um espaço onde trazemos nossas inquietações, mas também onde abrimos nossos corações para ouvir a sua voz. Ao orar, reserve um tempo para silenciar e permitir que o Espírito Santo fale ao seu espírito. Muitas vezes, as respostas que buscamos não estão apenas naquilo que pedimos, mas no que Deus deseja nos ensinar em meio ao processo. Concluindo, levemos conosco a mensagem de Marcos 11, 22, 24 e deixemos que ela permeie nossas vidas. Que possamos ser como árvores plantadas à beira de águas correntes, firmes em nossa fé e sempre prontos a testemunhar as maravilhas que Deus realiza em nossas vidas. Que a nossa oração, acompanhada de fé, possa mover montanhas, impactar vidas e glorificar o nome do Senhor em tudo que fazemos. Que cada um de nós busque diariamente fortalecer essa fé, cultivando um relacionamento íntimo com Deus. Ao enfrentarmos desafios, que possamos nos lembrar de que a nossa força não vem de nós mesmos, mas daquele que nos chamou, que nos ama e que sempre estará ao nosso lado. Que a paz de Cristo, que excede todo o entendimento, guarde nossos corações e nossas mentes, e que nossa fé se torne um testemunho vivo do poder transformador que existe em um Deus que é fiel a cada uma de suas promessas. Amém.